Esta é a terra onde Jesus viveu. Uma terra em parte árida e seca. E em parte rica e fértil, como era naquela época, há cerca de 2000 anos. Muitas coisas mudaram desde os dias em que Jesus nasceu, cresceu e pregou aqui. Mas nesta terra podemos ainda sentir a sua presença. Podemos ainda ouvir os ecos do mundo que ele conheceu. Com exceção dos seus últimos dias, Jesus passou a sua vida nas cidades e vilarejos do interior em meio aos camponeses. Ele era um judeu entre os judeus. Jesus teve uma vida breve, pouco mais de 30 anos. Mas foi uma vida tão plena de sentido que ainda hoje ela é a referência pela qual medimos o próprio tempo. Sua vida tem sido fonte de inspiração para pintores, escultores, artistas e cineastas de todas as épocas e de todas as partes do mundo. As diversas características por eles atribuídas a Jesus são fictícias, filtradas pelos prismas de sua própria época e de sua própria cultura. Nenhum deles nunca soube como Jesus se parecia. Sua altura. O desenho de sua silhueta ao caminhar pelas estradas sujas e pelas ruas empoeiradas da Galileia e da Judéia. E assim podemos imaginar em nossa mente uma mão delicada elevando-se numa bênção, ou uma mão áspera e calejada. Um rosto gentil com um olhar suave, ou um rosto enérgico com um olhar ardente. Uma silhueta esguia e frágil, ou robusta e resistente. Desenhou ou esculpiu a sua imagem, já que o culto a ídolos era proibido pela lei judaica. Nenhuma das pessoas que o conheceu jamais o descreveu. Na verdade, nenhuma única palavra foi escrita sobre Jesus durante o tempo em que ele viveu. Quase tudo o que sabemos sobre a sua vida deve-se à inspiração de 4 homens que escreveram sobre ele muito tempo depois da sua morte. Esses homens foram Mateus, Marcos, Lucas e, finalmente, João. Eles escreveram em grego, embora Jesus provavelmente falasse aramaico, a língua de seu povo. Cada um conta a história um pouco diferente do outro, mas tomadas em conjunto, essas 4 histórias, escritas em língua simples, mas vívida, compõem o épico mais influente de todos os tempos. E o que dizer do mundo no qual este épico aconteceu? Os arqueólogos vêm tentando conhecê-lo cada vez mais. E novas descobertas são realizadas a cada dia, mas debaixo do seu solo ainda há muito a ser desvendado. Essa escavação próxima a Jerusalém revelou um vilarejo agrícola. As escavações e pesquisas de fragmentos de cerâmica, vidros e metal procuram decifrar que tipo de vilarejo era este e compreender que tipo de povo habitava aqui no tempo em que Jesus caminhava por essas terras. Mas a arqueologia fornece apenas algumas pistas. Muitas outras informações são obtidas através das pessoas que vivem aqui atualmente e que ainda observam os mesmos costumes antigos. Nas suas vidas podem-se ver as sombras do passado refletidas no presente. Muito já se sabe hoje em dia, e deste conhecimento sobre a Terra e as pessoas que nela habitam, podemos obter novas percepções e talvez uma melhor compreensão de Jesus e sua época. A história começa. Naqueles dias, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo.
Iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. Quando o imperador falava, o povo obedecia. De Roma, César Augusto comandava um vasto império, que se estendia do norte da Europa até a Grécia, Ásia Menor, norte da África e Oriente Médio. O mar Mediterrâneo era um lago romano. Na sua margem oriental, encontrava-se a pequena região da Palestina. Ela foi assim denominada pelos antigos gregos devido aos filisteus que viviam ao longo da costa. Embora fosse uma região pequena, a Palestina era um corredor estratégico, localizado entre as principais potências políticas. Todos os povos que construíram impérios conquistaram e dominaram esta terra. Assírios, babilônios, persas, Alexandre o Grande, os ptolomaicos do Egito, os seleucidas da Síria. Por mais de 1000 anos, a terra prometida por Deus ao povo de Israel foi um campo de batalha. Agora, estava sob o domínio do Império Romano. O poderoso império construído por César Augusto era financiado pelo sistema de impostos mais sofisticado que o mundo jamais vira. E para executar este sistema, o imperador realizava periodicamente um recenseamento, ou um alistamento. José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. A viagem de 5 dias do vilarejo de Nazaré não deve ter sido confortável para Maria. Era um dia de sol quente quando eles saíram do norte da Galileia em direção sul, através das colinas da Judeia. Eles levaram comida e água. À noite, cansados e abatidos, Maria e José provavelmente descansavam sob o telhado de hospitaleiros desconhecidos. O povo judeu era instruído a acolher os viajantes nas suas casas. Enquanto caminhava, Maria deve ter pensado sobre a coisa extraordinária que lhe acontecera. Saber que o seu filho seria único. E foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria tinha um contrato de casamento com José. Hoje diríamos que ela estava noiva. Mas o contrato de casamento significava uma coisa bem diferente. E ainda hoje significa para alguns judeus. Não era como hoje, que um casal se conhece, se apaixona, resolve se casar e então anuncia sua decisão. Não era então uma decisão deles. Era uma transação familiar, feita pelos pais. E a negociação era intensa. E, finalmente, os pais chegavam a um acordo quanto ao preço da noiva, que poderia ser pago em dinheiro, ou que, em épocas antigas, poderia ser pago em ovelhas e cabras, ou mesmo com algum tipo de trabalho. No livro do Gênesis, Jacó trabalhou por 7 anos para pagar o valor de Raquel. A noiva poderia ter cerca de 13 anos, o noivo 16 ou 17, e havia mesmo alguns casos nos quais os bebês ficavam comprometidos quando ainda estavam no berço. A menos que o casal fosse do mesmo vilarejo, ele poderia nunca ter se conhecido até o dia do seu contrato de casamento. O acordo era formalizado em um documento chamado Ketubah. Havia uma cláusula que estipulava que a noiva receberia uma determinada quantia de dinheiro se ficasse viúva ou se seu marido se divorciasse dela. Tais documentos ainda são comuns atualmente. 2 testemunhas assinam um Ketubah, mas para os pais, um aperto de mãos é suficiente. O noivado, tão válido quanto um casamento, em geral durava cerca de 1 ano. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. E José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. O noivado, como o casamento, poderia acabar em divórcio.
um homem simplesmente dava à mulher um certificado de divórcio, como este antigo exemplo. Tudo o que tinha a dizer era: eu me divorcio de você. Sem juízes, advogados, alegações públicas ou motivos justificados. Ele pagaria a ela a quantia do quetuba, com a qual ela poderia sobreviver até o seu novo casamento. Mas se José houvesse acusado Maria de adultério, a situação teria sido bem diferente. Ele não teria que lhe pagar nada e ela seria para sempre desonrada. No pior dos casos, se o adultério fosse comprovado, Maria poderia ser apedrejada até a morte. Não seria apedrejada por várias pedras pequenas, mas esmagada por uma ou duas grandes pedras jogadas de um lugar muito alto. Ora, andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria estavam se aproximando de Belém, mas com aquela multidão de pessoas, onde poderiam ficar? No Evangelho de Lucas lemos: não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra hospedaria é enganosa. Esta não era uma hospedaria como as de hoje em dia. As hospedarias daquela época eram chamadas de caravançarás e ficavam localizadas ao longo das rotas comerciais mais importantes. Elas eram cercadas por grossas muralhas e portões seguros, protegidas dos bandidos e saqueadores que vagavam pelas colinas adjacentes. Pense na caravançará como um hotel de beira de estrada bíblico, com acomodações de primeira, segunda e terceira classes. Os quartos localizados no andar superior eram reservados àqueles que tinham boas condições financeiras, provavelmente os mercadores responsáveis pelas caravanas. Por um preço um pouco menor, o terraço da frente dos quartos do andar superior podia ser compartimentado com mantas ou capas, oferecendo alguma privacidade. Os pobres podiam sempre encontrar algum lugar para estender sua esteira no pátio. Mas ficavam em meio aos camelos e burros e seus donos, e nesta noite o local devia estar particularmente cheio. Não era certamente um bom lugar para Maria, que estava prestes a dar à luz. As colinas de calcário que cercavam Belém são crivadas de cavernas. Quando o tempo estava ruim, os pastores abrigavam, alimentavam e davam água aos seus animais nessas cavernas. Muitas delas tinham manjedouras, vasilhas de alimentação, talhadas na pedra. Será que José e Maria se refugiaram em uma dessas cavernas? A verdade é que ninguém sabe exatamente onde Jesus nasceu. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o enfaixou e reclinou numa manjedoura. O bebê recém-nascido deve ter sido lavado e esfregado com sal para prevenir infecções, e depois enrolado em coeiros, faixas compridas de pano que mantinham o seu corpo ereto. Uma vez por dia, durante cerca de 6 meses, o bebê era desembrulhado, lavado, suavemente massageado com óleo de oliva ou limpo com pó de folhas de murta e depois novamente enfaixado. Ora, naquela mesma região, havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. Estas palavras de São Lucas nos revelam que o nascimento de Jesus não se deu no inverno, quando é comemorado o Natal. No frio e na umidade de dezembro, o pico da estação chuvosa, os rebanhos não estariam nos campos, mas protegidos em algum abrigo. Ainda hoje, os pastores guardam os seus animais como o faziam há milhares de anos. Quase nada mudou. É uma vida dura e solitária. Durante 9 ou 10 meses, o pastor mora ao ar livre com o seu rebanho. Usando uma linguagem com sons e palavras especiais, o pastor conduz o seu rebanho à procura de comida e água. Os animais são o seu sustento e ele os protege usando toda a sua habilidade.
Ele resgata os animais que caem de uma rocha fendida. Ele carrega os animais enfraquecidos no seu ombro. E, se necessário, enfrenta todos os outros pastores para garantir a sua riqueza mais preciosa, a água. À noite, o pastor conduz os seus animais até um cercado de pedra, o aprisco, coberto de espinhos. O pastor dorme atravessado na entrada, um portão humano, com as suas armas à mão. Armado com uma atiradeira, como a que Davi usou para derrotar Golias, e com um cajado crivado